trombone de Crick é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao trajeto AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo. É possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hz do som produzido pela fonte sonora é. Vamos aqui analisar a questão. Você tem uma fonte sonora, F, posicionada nesse ponto, em que ao emitir um som, você percebe que esse som irá se propagar ao longo de dois caminhos, o caminho AEC e o caminho ADC. Professor, qual é a diferença entre esses caminhos? É que o caminho AEC é um caminho fixo. Você percebe que a distância horizontal entre o ponto A, por exemplo, e o ponto E, nessa posição, vale quanto, professor? Vale 30 centímetros. Enquanto que quando você analisa o caminho ADC, você percebe que ao longo dessa parte do trombone você tem um extensor. Esse caminho ele pode aumentar ou diminuir, de tal modo que a questão diz que quando essa distância horizontal aqui entre os pontos A e D vale 40 centímetros, ele percebe que no ponto C ele não escuta mais nenhum ruído. Não existe som quando essa situação aqui ocorre. Ou seja, nesse ponto C, você tem um caso de interferência de que tipo? De interferência destrutiva. E com isso ele pede qual é o valor da frequência em Hertz produzido nessa situação. Dessa forma, para analisar a interferência destrutiva da questão, nós precisamos satisfazer uma condição. E essa condição diz que para fontes em fase, a interferência ocorre de modo destrutivo quando a diferença entre os caminhos ΔX é igual ao número I de meio comprimento de onda, onde esse número I representa o que, professor? Representa um número ímpar. Professor, mas quem seria esse ΔX? Esse ΔX seria igual ao X do caminho ADC menos o que, professor? O X do caminho AEC. Então, a diferença entre esses caminhos deve ser igual a um número I, em que I, mais uma vez, é o número ímpar, de que, professor? De meio comprimento de onda. Agora precisamos analisar quem seriam essas distâncias x ADC e x AEC. Olha só, vamos analisar primeiro o caminho ADC, em que a onda, ao sair do ponto A, ela vai percorrer horizontalmente uma distância de 40 centímetros. Em seguida, ela passa por essa região curva e depois ela percorre mais uma distância de quanto, professor? De 40 centímetros até chegar no ponto C. E o x ADC fica finalmente igual a quanto? Ora, professor, fica igual a 80 centímetros. Ah, professor, mas o senhor não considerou essa parte curva. Não, gente, eu não vou considerar essa parte curva porque ela vai ser anulada porque no outro caminho o som também percorre uma curva igual. Então, uma acaba anulando a outra. Então, analisando agora o outro caminho, o AEC, temos que a onda, ao sair de A, ela percorre uma distância horizontal de 30 centímetros, faz a parte curva e também percorre uma distância horizontal de quanto? Também de 30 centímetros, atingindo o ponto C. Então, no total, eu tenho aqui que o X AEC, ele vale quanto, professor? 60 centímetros. Agora ficou fácil porque nós vamos substituir.
Quanto vale o valor do XADC? Professor, vale 80 centímetros, que eu preciso passar para metros. Temos então o valor de 0,8 metros, menos quanto vale o XAEC? Vale 60 centímetros, que equivale a 0,6 metros. Então, isso será igual ao que, professor? Será igual ao número ímpar, que eu não sei, a princípio, quanto vale, vezes meio comprimento de onda. Você tem então que 0,2 é igual ao número I de meio comprimento de onda. Ou ainda que o nosso lambda, ou o comprimento de onda, vale 0,4 sobre quanto, professor? Sobre o valor de I, até agora desconhecido. Pelo enunciado, você quer calcular o valor da frequência. Ah, eu quero a frequência. Acabei de encontrar com vocês aqui o comprimento de onda e a questão informa o valor da velocidade de propagação do som dentro do tubo, como sendo igual a 320 metros por segundo. Agora usamos a equação da velocidade, que diz que V é igual a lambda vezes F. Quanto é que é a velocidade do som dentro do tubo? Vale 320. O comprimento de onda nós encontramos como 0,4 sobre I. E o valor da frequência é o que nós queremos. Resolvendo, temos então que 320 vezes I é igual a 0,4 vezes F. Isolando F, ficamos com F sendo igual a 320 vezes I dividido por 0,4. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, ficamos com 3.200 vezes I dividido por 4. E a nossa frequência seria igual a 800 vezes I. Temos aqui uma relação da frequência com o número I. E a questão ela não deixa claro quanto vale o valor de I. Só que nós sabemos que o I é um número ímpar. Então, podemos aqui analisar algumas situações. Para o valor de I igual a 1, temos então que para I igual a 1, a frequência que nós teríamos dentro do tubo seria uma frequência igual a 800 Hz. E é essa a opção correta. Então, você irá marcar o item C. Ah, professor, mas o I não pode ser igual a 3? Não. Porque se você colocar o I igual a 3, você vai ter um valor aí de frequência igual a 2.400 Hz. E você não encontra essa opção. Então, o único valor possível para I é quando ele assume o valor igual a quanto? Igual a 1. E para esse valor, você tem aí uma frequência igual a 800 Hz.